Muito bem. Eu quero estar lendo um texto para nós usarmos como base para esse tema, marcas de um verdadeiro avivamento. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Para quem gosta de usar a Bíblia impressa e colocar ali no cantinho o tema da palavra, você pode encontrar aí Abacuque, um dos profetas menores. Abacuque 3, versículo 2. O texto diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, quando pensamos no avivamento que tanto é esperado nesses últimos dias, parece que nós encontramos passagens antagônicas ou contrárias em relação a isso. Porque por um lado a gente tem realmente versículos que tudo indica que vamos ainda viver um grande avivamento, mas também às vezes a gente lê outras passagens que parece que é o contrário, é a frieza e a indiferença que vai prevalecer. Então, por exemplo, em Atos capítulo 2, o versículo 17 e 18, fala de uma promessa de um grande avivamento que a gente acredita que tenha começado no dia de Pentecoste e é para toda essa dispensação da graça. E o texto diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito eu derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Sem dúvida isso fala de um grande avivamento. Mas por outro lado, nós também temos textos bíblicos onde aponta para uma grande indiferença e uma grande frieza espiritual nos últimos dias. Como por exemplo, Jesus escreveu no sermão profético, em Mateus 24 e 12. Mateus 24, versículo 12, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E você precisa entender que Jesus não está falando apenas do amor em relação a uma pessoa a outra, mas o amor pelas coisas de Deus, o amor pela piedade, o amor realmente pela própria igreja, o amor pelas coisas espirituais. Se você ler o contexto, você vai entender isso. A outra referência também, Jesus, ele disse em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, falando para a igreja de Laodiceia, que representa a igreja dos últimos dias, ele disse: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, ao mesmo tempo que você lê sobre um grande avivamento, você também lê um tempo onde a própria igreja, porque o texto foi escrito para a igreja, estaria caminhando por um tempo de frieza, por um tempo de indiferença. Pastor, e o que isso significa? Parece que é uma dualidade. O que é isso, pastor? Irmãos, isso significa que nós estamos caminhando firmes em rumo de uma dessas duas direções. Ou nós estamos de uma maneira pessoal caminhando para um grande avivamento, ao encontro de Jesus, ou nós estamos caminhando para um mar de frieza e de indiferença. A verdade é que hoje você não está como ontem. Ou você está mais avivado, ou você está mais frio. Ou você está mais perto de Deus, ou você está mais longe de Deus. Não tem um meio termo. Agora, voltando para o texto base que nós lemos, é interessante, porque o profeta disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E essa palavrinha meio é muito significante, irmãos. Por que no meio dos anos? Porque é no meio dos anos, é no meio da caminhada cristã.
que nós desanimamos, que nós nos acomodamos, que nós nos esfriamos, que nós nos enfraquecemos. Ninguém se desanima espiritualmente falando quando recebe Jesus. Ninguém se esfria espiritualmente quando recebe Jesus. É no meio do ano, é no meio da caminhada. Agora, a propósito, pastor, o que é avivamento? Nós estamos falando de avivamento, talvez tem gente falando, o que é avivamento? O que é avivamento? Eu quero, na verdade, antes de falar o que realmente é avivamento, até trazendo a definição da palavra, eu gostaria, irmãos, de desmistificar um pouco esse assunto e falar o que não é avivamento, porque é importante para você saber realmente algo, o que significa, o que é, saber o que não é. Então olha só, avivamento não é crescimento numérico de igreja, porque tem gente que fala, olha, nós estamos vivendo um grande avivamento, por quê? Porque a igreja está crescendo. Tem muitas instituições que crescem sem avivamento. Tem religiões que estão crescendo mais do que o cristianismo sem avivamento espiritual. Avivamento também não é falar em línguas. Pode fazer parte do avivamento, mas ser avivado não é falar em línguas. Tem crentes que estão afastados, desviados e que falam em línguas. Tem pessoas desviadas, presas, que falam em línguas. Isso não é avivamento. Avivamento também não é cair no espírito. E isso é muito bom, isso pode fazer parte do avivamento, não apenas cair no espírito, mas também se levantar no espírito. Mas isso não é avivamento. O avivamento também não é emocionalismo. Fogo de palha, recebe uma unção ou uma visitação do Espírito, que culto maravilhoso, que célula maravilhosa, que louvor maravilhoso, que unção, que fogo, mas depois sai da porta com a mesma vida. Isso não é avivamento. Avivamento também, meus irmãos, não são gritos vazios. E como é bom adorar, falar glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Como é bom ter uma igreja participativa, uma igreja responsiva, uma igreja que glorifica. Mas isso também apenas em si mesmo não é um avivamento. E o avivamento, irmãos, também não é manifestações de dons, revelação, profecia, cura. Tudo isso pode ser consequência de um avivamento, mas não propriamente dito um avivamento. Pastor, então o que é um avivamento? Se você for procurar a definição dessa palavra avivar, você vai encontrar tornar mais vivo. Avivar é tornar mais vivo, é desertar, é acordar, é reanimar. O verbo em hebraico para essa palavra avivar é HYH, ri, que significa preservar ou manter vivo. Então, em resumo, o que é um avivamento espiritual? É você se preservar vivo. Ser uma pessoa avivada é ser uma pessoa animada espiritualmente. É você ter recebido um novo nascimento no teu momento de conversão e você ter preservado esse fogo aceso. Porque, por exemplo, se quando você recebeu Jesus, você amava estar na igreja de segunda, de terça, de quarta, orar, jejuar, ler a Bíblia, mas isso foi perdendo sentido para você, com todo respeito, você precisa de um avivamento. Você precisa, como diz aqui a definição, tornar a viver. Isso é um avivamento. E eu quero aqui ler dois textos bíblicos, um no Velho Testamento, outro no Novo Testamento, onde nós vamos ler sobre avivamentos que aconteceram na Bíblia e vamos ver algumas marcas de um verdadeiro avivamento. E nós vamos começar com o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Pessoal, tá calor aí? Ou é eu que estou meio... Tá tranquilo? Tá bom para vocês? Tá bom? Então vamos lá. Vamos acompanhar esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 1 diz assim: quando Salomão ele terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios. E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, aleluia. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento,
e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 8: assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. No 8º dia foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias e a festa das cabanas por mais 7 dias, 14 dias, né? Agora no 8º dia foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias e a festa das cabanas por mais 7 dias. Então ele já estava no 15º dia. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para as suas casas. Foram embora alegres e exultantes, alguma versão diz de bom ânimo, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, Salomão e a seu povo Israel. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que fala sobre a consagração, a dedicação do templo que Salomão construiu. E aqui nós já temos algumas marcas de um verdadeiro avivamento, porque nós enxergamos aqui a glória de Deus se manifestando neste momento. E uma das marcas que eu já enxergo nesse primeiro avivamento, que é a primeira marca, é este que vai aparecer aqui no telão. Olha só a primeira marca de um grande avivamento: manifestação da glória de Deus. Aleluia. O versículo primeiro que nós lemos diz que a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Hoje, como cristãos, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje Deus, Ele não quer mais manifestar a glória dEle num templo como um todo, a não ser quando nós estamos reunidos nesse lugar como agora. Hoje você é templo do Espírito. E a marca de um crente avivado é que ele vive a manifestação da glória de Deus constantemente. Me mostra um cristão onde você conversa com ele e fala: rapaz, eu vejo Deus no que esse rapaz fala, do que esse rapaz faz. Eu te falo, é um crente avivado, porque a manifestação da glória de Deus está sobre ele. Uma segunda marca de um grande avivamento: adoração voluntária. Isso é interessante. Nós lemos no versículo 3: os filhos de Israel encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor. Irmãos, ninguém precisou implorar: gente, vamos adorar a Deus, gente, vamos participar do culto. Não, a Bíblia fala que houve uma adoração espontânea. Porque quando há um avivamento, meu irmão, quando um crente está avivado, ninguém precisa falar: abre a tua boca, glorifique a Deus, fale com Deus, ore, leia a Bíblia. Não, o avivamento, ele flui de dentro. É marca de um avivamento, adoração voluntária. Com todo o respeito, meu irmão, minha irmã, se você precisa de incentivo externo para fazer você adorar a Deus, ler a Bíblia, você não está avivado. Se você precisa dizer: vem orar, e aí você vem porque estão dizendo, é porque você ainda não está avivado, mas você vai viver avivado em nome de Jesus. Outra marca interessante: prazer em se reunir para cultuar a Deus. É uma marca de um crente avivado. E nós estamos falando do avivamento no aspecto pessoal. Olha o versículo de número 8: assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação. Irmãos, um cristão verdadeiramente avivado, ele tem prazer de estar na congregação, na casa do Pai, com os irmãos, adorando. Um crente avivado, ele não perde um culto. Eu me lembro que quando nós nos convertemos a Jesus, nós tínhamos 4 cultos durante a semana. Era domingo, era terça, era quinta, era escola bíblica, e nós estávamos ali a cada culto, a cada reunião. E não é porque nós éramos líderes que nós não tínhamos liderança na igreja.
Então hoje você vê que as pessoas fazem concessão. Não, eu vou participar domingo, terça eu não vou. Terça eu vou, na quarta, não, na célula eu já não vou. Mas quando a gente realmente está avivado, meu irmão, isso aqui é algo natural. Você tem prazer de estar na presença de Deus. Você não quer perder um culto, você não quer perder uma célula. O que vai ter, pastor? Estou dentro, eu estou dentro. Algumas marcas, eu poderia dizer mais, mas o tempo não me permite. Eu quero também ler com vocês outro grande avivamento que houve no Novo Testamento, e que esse talvez um pouco mais conhecido. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Diz o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, meus irmãos, como que eu gosto dessa expressão na Bíblia, de repente. Porque eu acredito que de repente o Espírito vai vir sobre esse lugar também. Nós estamos há 7 anos orando e clamando, dizendo: Deus, aviva essa obra. Mas eu sei que o Espírito ainda vai vir. De repente Ele vai soprar e Ele vai levantar cristãos, e nós vamos ver o vale de ossos secos se levantando espiritualmente falando. Ah, como eu gosto do de repente da Bíblia. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma delas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amados, as marcas deste grande e verdadeiro avivamento nós encontramos em todas as páginas do livro de Atos. E até hoje chega a nós, aleluia, quando nós lemos e meditamos. É por isso que eu falei para minha esposa: amor, o primeiro livro que a gente vai estudar aqui, escola bíblica, culto de ensino, vai ser o livro de Atos, porque nós estamos ansiosos por esse grande avivamento. Mas irmãos, antes de nós falarmos das marcas de avivamento, ou das marcas desse grande avivamento que houve, eu gostaria que você soubesse que todo avivamento, ou coletivo ou individual, ele é precedido por oração. Irmãos, não há como você viver um grande avivamento em sua vida sem antes assumir uma vida de oração, um relacionamento sério e profundo e responsável para com Deus. Se nós voltarmos lá no texto que nós acompanhamos de 2 Crônicas 7, e se você ler o capítulo 6, antes de Deus manifestar a glória dele no capítulo 7, está registrado uma grande oração que Salomão ele fez, de quebrantamento, de dependência de Deus. E aqui não é diferente. Esse de repente de Deus não aconteceu por acaso. Esse de repente, o Espírito Santo não veio por um monte de crente indiferente, que tinham voltado a pescar, que não queriam mais saber do Evangelho, que tinham virado as costas para Jesus. Não, antes que viesse o grande avivamento, Jesus, depois da ressurreição, ele trouxe consolo, fortalecimento para esses discípulos. E sabe como eles estavam, ou aonde eles estavam, ou o que eles estavam fazendo quando eles foram avivados? Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam, o que, igreja? Unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não existe avivamento sem uma vida de oração. Eu dou risada, e mais do que eu, o diabo ele ri quando as pessoas falam: o Brasil está vivendo um grande avivamento. É mentira. E eu vejo pelos olhos da fé o diabo debochando da igreja de Jesus. Uma igreja avivada, meu irmão, é uma igreja quando se fala de oração, as pessoas estão disputando um espaço para orar. Você quer saber se a igreja está avivada? Marca uma reunião de oração e você vai ver quantas pessoas vão vir orar. E não existe oração, avivamento sem oração. Bem disse Carlos Finney, olha só, Finney ele disse: sem muita oração e lágrima não há avivamento.
A.T. Pierson, ele disse assim, olha só, do dia de Pentecoste até hoje, todos os grandes avivamentos que tem havido, nasceram de oração conjunta dos crentes, mesmo que em número de apenas 2 ou 3, e depois que essas reuniões de oração, elas cessaram, nenhum desses movimentos continuaram. Irmãos, o avivamento, ele vem através da oração, do jejum, do relacionamento com Deus, e ele é preservado através da oração, e você precisa entender isso, e eu preciso entender isso, e nós precisamos entendermos isso. E eu quero agora falar mais algumas marcas que a gente encontra nesse avivamento. A quarta marca, continuando lá, né, em relação às demais que a gente já viu no outro texto. Quarta marca, o verdadeiro avivamento é confirmado com poder. O verdadeiro avivamento é confirmado com poder. E aqui a referência que muitos conhecem de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, o verdadeiro avivamento, ele é confirmado com poder. Poder para testemunhar Jesus Cristo. Você lê na Bíblia em Atos 4:33, os apóstolos davam testemunhos de Jesus com grande poder. E por que nós falamos de Jesus e as pessoas não querem Jesus? Porque nós estamos destituídos de poder, porque nós não estamos avivados. Poder para viver uma vida santa é marca de um verdadeiro avivamento. A gente recebe o poder do Espírito para vivermos uma vida santa. Poder, dons, para que a gente possa trabalhar, fazer a obra, servir. E você lê na tua Bíblia em Atos 6, no versículo 8, e Estevão, que não era nenhum apóstolo, que era um homem de Deus, um diácono, um evangelista, Estevão, cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E por que hoje você encontra crente de 5, de 10, de 15 anos dentro de uma igreja que tem medo de orar por um endemoniado, que não tem poder, que não tem autoridade para orar por um enfermo? Porque nós não estamos avivados. Outra marca, quinta marca, o verdadeiro avivamento, ele gera profundo arrependimento. Aleluia. O verdadeiro avivamento, ele gera um profundo arrependimento. E talvez essa seja uma das principais marcas de um verdadeiro avivamento. Alguém que foi avivado é alguém que se arrepende, é alguém que se prostra, é alguém que se rende. O texto de Atos 2 comprova isso. Logo após Pedro, cheio do Espírito Santo, acabou de sair de um grande avivamento, ele prega a palavra. E olha o que acontece no versículo 37 e 38. Ele acaba o seu sermão e diz a Bíblia: quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos. A NVT diz que as palavras partiram o coração daqueles que ouviram. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Oh, meu irmão, isso é avivamento. Nós estamos falando de um grande avivamento, um sermão que aonde foi pregado, as pessoas, a Bíblia fala, os corações delas ficaram aflitas, partiram o coração. Meu Deus, Pedro fala para nós o que nós precisamos fazer: arrependa-se. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro avivamento, irmãos, ele produz um profundo avivamento. Quando há um verdadeiro avivamento na vida de uma pessoa, de um crente, automaticamente esse crente, ele passa a odiar o pecado, detestar o pecado, ele abandona o pecado e consequentemente ele começa a ter fome e sede da palavra de Deus.
ele quer orar, ele quer estar na igreja, ele quer fazer parte da comunhão. Repito, talvez uma das principais marcas de um verdadeiro avivamento: profundo arrependimento. Sabe aquela expressão, tem nada a ver, acaba. Sabe aquele hábito comum dentro da igreja, dentro dos cristãos, de se alimentarem com seriados pornográficos, imorais? Acaba. Você passa a ter nojo daquilo. Por quê? Porque você está sendo avivado. Você não tem mais prazer nisso, nessa imundície. Porque o cristão, infelizmente, ele aponta para as pessoas que estão lá fora, porque assistem novelas, e hoje assistem seriados que são piores do que novela. A sexta marca de um grande avivamento e de um verdadeiro avivamento: o verdadeiro avivamento traz transformação. Você já ouviu dizer que o caráter é difícil mudar? Pastor, é difícil a gente mudar o caráter de uma pessoa. Mas quando uma pessoa ela é realmente avivada, o caráter é transformado. O comportamento é mudado. As atitudes são mudadas. E a gente vê isso a partir da vida do próprio Pedro, que não era flor que se cheirava. Olha só, Atos 4:13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, eles ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Irmão, se você não conhece a história de Pedro, eu vou resumir. Pedro, antes de ser esse homem avivado, mesmo andando com Jesus, mesmo acreditando em Jesus, Pedro era um crente inconstante, como muitos dos nossos dias. Pedro, ele era um homem covarde, ele era um homem medroso, um homem que negou Jesus, um homem que praguejou Jesus. Pedro era um homem temperamental, mas depois que ele foi avivado pelo Espírito de Deus, ele se tornou o grande, o poderoso apóstolo Pedro, aonde as autoridades tinham que se encurvar e dizer: este homem conhece Jesus, ele andou com Jesus. Porque o verdadeiro avivamento, ele traz transformação. Ele não maqueia como a gente vê. Eu sou crente, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou ministro de louvor. Mesma linguagem, mesmos princípios, mesmas ideologias das pessoas aí fora. Sétima marca: o verdadeiro avivamento, olha só, gera temor de Deus. Oh, gente, pensa num povo que perdeu o temor. Foi a igreja dos nossos dias. As pessoas aí fora estão tendo mais temor de Deus do que as pessoas que estão dentro da igreja. Conheço uma pessoa muito próxima de mim, afastado de Jesus. Não sei se teve um encontro real com Jesus, mas está afastado da igreja, pelo menos. Só que essa pessoa, ela se recusa a pegar no instrumento para tocar, para falar palavras a Deus, porque ela entende que ela não é digna com a vida que está vivendo, porque ela não quer cantar algo e viver outra, porque ela não quer tocar algo e viver outra. E tem gente que está ensinando uma coisa e está vivendo outra, está tocando uma coisa e está vivendo outra, está cantando uma coisa e está vivendo outra. Por quê? Porque o temor está sendo cada dia menor dentro da igreja. E é interessante que em Atos 2:3, na parte A, fala: em cada alma havia o que, igreja? Temor. Por quê? Porque eles estavam avivados. Então você vê, hoje nós vemos crentes que já foram batizados nas águas, e que até dizem que já são batizados no Espírito. Você vê crentes que estão trabalhando dentro do ministério, até mesmo no altar, mas eles estão ainda flertando, eles estão ainda tolerando a pornografia, a prostituição, a imoralidade, estão tolerando o vício, a mentira, e acha tudo normal, porque perdeu-se o temor.
E às vezes ainda sai de um culto e fala que avivamento, que unção. E o diabo bate palma e fala: continua avivado assim, meu filho. A propósito, quantos estão gostando da mensagem? Quantos querem viver um grande avivamento? E a oitava e última marca, que eu quero ter pelo menos uns 8 minutinhos aqui para a gente estar liberando esse espírito sobre nós de avivamento. O verdadeiro avivamento, ele torna o crente cheio do Espírito Santo. Mas cheio mesmo, mas cheio mesmo, mas cheio mesmo. Nós lemos Atos 2, versículo 4 na parte A. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E se há o Espírito Santo em minha vida, o espírito maligno não pode estar. Irmãos, eu não entendo absolutamente nada de física, eu confesso. Mas uma coisa eu sei: 2 pessoas não podem ocupar o mesmo espaço. E se o Espírito Santo, ele encheu a minha vida, o espírito maligno não pode encher. Ou eu estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou cheio do espírito mundano, ou eu estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou cheio do espírito carnal, ou eu estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou cheio de espírito maligno, ou eu estou avivado, e a cada dia mais avivado, ou eu estou frio, cada dia mais frio. Eu nunca me esqueço, eu já disse isso algumas vezes. Começo de conversão, todo empolgado, lendo a Bíblia, levava a minha Bíblia, trabalhava no cartório, já lia, e meu Deus, que coisa de louco, e rabiscava tudo. E um dia, alguém que trabalhava comigo disse: Ney, você está empolgado, né? Eu falei: muito, essa vida com Jesus é muito boa. É como se ele pegasse um balde de água e dissesse assim: com licença, com licença. Pois não, ó, um dia eu já fui assim, mas depois a gente perde esse entusiasmo. Eu falei: não pode ser, gente. Está tão bom essa nova vida com Jesus. Eu falei: será? Mas depois eu descobri que aquilo era uma mentira do diabo, porque já fazem 21 anos que eu estou caminhando com Jesus, e cada dia eu estou mais apaixonado por Ele, porque eu aprendi que assim como existe uma estrada para a frieza, para a indiferença, também existe uma estrada para o avivamento, para que a cada dia eu possa estar mais perto de Jesus, até o dia de eu estar pessoalmente com Ele na glória, e dizendo: Maranata, valeu a pena. Oh, aleluia. Por gentileza, eu gostaria de pedir dos ministros de louvor, está vindo aqui, eu quero terminar essa palavra com 2 frases, antes da gente reler esse versículo. O Leonardo de Ravenhill, ele disse: a única razão pela qual nós não temos avivamento é porque nós estamos dispostos a viver sem Ele. Eu repito: a única razão pela qual nós não provamos de um avivamento, é porque nós estamos dispostos a viver sem Ele. É uma realidade. E a outra frase, que foi feita no apelo durante o avivamento nas Ilhas Hébridas, que diz assim: irmãos, se não levarmos uma vida reta diante de Deus, será uma falsidade clamarmos por um avivamento dia e noite, meses e meses seguidos. Nós temos que perguntar a nós mesmos: meu coração está puro? As minhas mãos, elas estão limpas? Aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos dias. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento.